A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Sabadão, hoje o dia tá lindo, maravilhoso, né? Glórias a Deus, né? Deus, ele é maravilhoso para nós, né? Mesmo passando por provas, problemas, né? Tempestades, Deus ainda continua sendo Deus maravilhoso na nossa vida. É assim que o cristão tem que ver nosso Deus. Amém? Não só enxergar Deus na hora boa, na hora ali que está dando tudo certo. Amém, meus irmãos? Na hora que as dívidas estão tudo paga, que o dinheiro está entrando, né? Que a família está tudo unida, aí todo mundo está olhando a Deus, está agradecendo a Deus, mas nós temos que aprender, né, a olhar para Deus, né, e agradecer Ele nos tempos da dor, do sofrimento, da escassez, né, da falta de dinheiro. Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus, amém? Porque independente do que nós estamos passando ou não, Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Quanto eu estou numa prova, meu irmão, e quanto mais eu adoro a Deus, quanto mais eu louvo o nome do Senhor, mesmo na prova, mesmo num cenário de destruição, amém, meus irmãos, aquela prova vai passar mais rápido. Por quê? Porque eu não estou murmurando. Amém? A tendência das provas demorar mais na nossa vida, o deserto demorar mais, é em prol de nós mesmos. É nós que vivemos aí reclamando, né? Indagando a Deus. O porquê que eu estou passando por isso? E nós esquecemos de agradecer no deserto, de agradecer na dor. Meus irmãos, olha Deus falando conosco aí. Porque tem pessoas aqui, amém, meus irmãos, que Deus, quando está para acabar o deserto, ela começa a murmurar, Deus coloca ela lá no começo de novo. Aí vai ter que passar por todo o processo novamente. Olha só o Espírito Santo falando com você. Não é hora de murmurar, não é hora de reclamar. A hora é de olhar o cenário e agradecer a Deus. Por quê? Sua vida está com problema. Você está com problema, pode ser na saúde, na vida familiar, na vida do casal, pode ser na financeira, mas você está vivo. Você ainda continua na presença do Pai. Então começa a agradecer, começa a louvar. Num tempo difícil, meus irmãos, nós temos que ser cristãos, não só na hora das bênçãos, das boas de Deus na nossa vida, nos tempos de rir, nos tempos de felicidade. O cristão verdadeiro tem que estar no tempo ali, ó, do sofrimento. É aí que nós mostramos a Deus que nós servimos, um Deus que nós amamos Ele. Independente se tem bem, se está tudo bem ou não na nossa vida. Porque os antigos eram assim, meus irmãos. Você lembra da história de Jó? Você já leu a história de Jó? Jó, ele era um homem íntegro, fiel a Deus e temente a Deus. Ele era um homem rico. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mas Jó veio perder tudo. Não só tudo, coisas materiais, mas como filho, família. Amém? E ainda Deus permitiu Satanás tocar nos ossos e na carne de Jó. Amém, meus irmãos? Com tumores malignos. Meus irmãos, o homem era rico, tinha tudo, tinha seus filhos, tinha sua família, tinha dinheiro, mas caiu no pó e na cinza. Ele perdeu tudo, meus irmãos, mas ele não perdeu a fé, a confiança no seu Deus. E é isso que o cristão tem que ser. É assim que o cristão tem que ser na presença de Deus. Agora tem muitas pessoas, meus irmãos, que em vez de adorar na dificuldade, está reclamando, porque não aceita passar pela dificuldade que Deus mesmo autorizou ela passar. Porque o que você está passando hoje
se é dificuldade, se é na saúde, se é escassez, se você está parado, as portas estão fechadas, é Deus que fechou. É permissão de Deus que vem acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus está te dando uma prova para você ser aprovado por Ele. Por que, meus irmãos, Deus faz isso? Para provar a nossa fé. Para ver se realmente nós amamos Ele conforme tem que ser. Porque, meu irmão, Deus vai nos dar a salvação eterna. Vai fazer nós morar ao lado dele, na casa dele. E nós precisamos ser aprovados. Não só para morar na casa dele, mas sim para receber tudo de volta, a nossa vida aqui na terra. Nós precisamos passar pelo processo. E tem pessoas que estão no processo, em vez de adorar, agradecer, porque a sua vida inteira não foi só de choro. Você sorriu também. Agora Deus permite você estar chorando, você está triste porque está enfermo, muitos estão enfermos, muitos estão passando por dificuldades financeiras, muitos estão com as portas fechadas, amém, que entra só no pinga-pinga, amém, e fica murmurando. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama da prova que Deus mesmo permitiu a você, mais longo fica a sua caminhada no deserto. Por isso que tem muitos que não aprendem, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Perdão, meus irmãos. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo em todos o tempo na igreja, ouvindo o pastor falando, ouvindo o missionário falando, ou aqui no YouTube, vendo mensagem, lendo a palavra, não aprende e acaba morrendo no deserto, sem ver a glória de Deus em sua vida na terra. Por quê? Porque não ouve, porque não dá ouvidos à palavra de Deus. E Deus nessa manhã está falando para você, pare de murmurar, pare de aumentar seus dias no deserto. Começa a ter uma atitude ao contrário. Em vez de você murmurar, você louva ao Senhor, você ora, você clama a Deus e agradece. Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus nos problemas. É quando a tempestade está destruindo a nossa vida, é quando nosso cenário, nós oramos e não vemos nada mudar, nós temos que levantar de manhã e agradecer a Deus. Temos que ser mais gratos. Amém. Glórias a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós nessa manhã. Jó, capítulo 1, versículo 20. Amém, meus irmãos? 20 em diante. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 20 em diante. Amém? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha o que Jó fez. Mesmo sabendo com as notícias, de tempestade na casa dele. Filhos mortos, ovelhas perdidas, servos mortos. Ele colocou lançou a cabeça lançou-se em terra e adorou. Ele adorou a Deus. Amém, meus irmãos? No cenário de destruição. Isso porque Satanás não tinha nem tocado na saúde de Jó ainda. Amém, meus irmãos? Mas ele já estava adorando Deus, mesmo com tanta tragédia que aconteceu na vida de Jó. Você está entendendo o que é a fé, meu irmão? Você está entendendo o que o cristão tem que ser na presença do Deus? É assim, meus irmãos, nós temos que adorar. Nós temos que clamar ao Senhor no tempo da tempestade. Porque se você lê a palavra de Jó, se você lê a história de Jó, você vai ver que ele passou por maus momentos. Não foi fácil. Mas ele conseguiu vencer. Ele continuou com fé, com esperança no Deus que ele servia. E o que aconteceu com a história de Jó? Lá em Jó 42:10, você sabe o que aconteceu. Amém, meus irmãos? Olha lá, continuando a palavra. Ele disse, no saí do ventre de minha mãe,
e nu voltarei. O Senhor me o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só que exemplos que Jó deixa para nós, né, meus irmãos? Mesmo ele perdendo tudo, ele continuou com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Amém? E o que aconteceu com a vida de Jó, meu irmão? Depois de perseverar, depois de trilhar um caminho duro, difícil, porque olha, ninguém nessa terra ainda passou pelo que Jó passou. Ninguém ainda. As nossas dificuldades da vida, as tempestades que vêm para nós, é tudo mais mansa do que Jó passou. E você está aí murmurando da sua vida. Você tem duas pernas, você não usa muleta como eu e está reclamando. Você tem dois braços e está aí murmurando. E Jó, que perdeu seus filhos, tudo seu dinheiro, família se afastou porque achava que ele estava em pecado. E Jó, que sentou em cima da cinza para se coçar, porque não tinha mais remédio, não existia mais ervas que podia curar Jó. E você está aí reclamando, porque o carro não pega de manhã, porque a moto deu problema, você continua murmurando. E Deus está chamando pessoas aqui, atenção, para quê? Para você ser um verdadeiro cristão, para que você não venha perder a sua salvação. Porque a sua salvação tem que estar em primeiro lugar na presença de Deus. Depois as demais coisas serão acrescentadas. E você vai parar de reclamar ou vai continuar? Você quer continuar no deserto? Porque o deserto, para o cristão, tem que ser passageiro. É como aqui a história de Jó. A tempestade veio, assolou, passou tempo, mas teve que ter fim. E o fim de Jó foi de morte? Na presença de Deus? Deus envergonhou a fé de Jó? Deus envergonhou a perseverança nele? Mesmo doendo, mesmo com o coração partido, ele continuou crendo em Deus. E que Deus fez com ele? Lá em Jó, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler o primeiro e o segundo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha lá no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então quer dizer que Deus, ele honrou Jó, que deu a saúde dele em dobro, né? Em dobro. Deu toda a riqueza para ele, que antes ele possuía, deu em dobro. Amém, meus irmãos? E olha só, depois do sofrimento, para você ver o que o cristão tem que fazer. Ainda orou pelos seus amigos, entre aspas, os amigos que acusou ele. Jó teve que orar para Deus não colocar a vida deles, né, na maldição, né, meus irmãos? Porque Deus ia pesar, ia achar em falta os amigos dele por causa das palavras. E quantas pessoas hoje te julgam que você está no erro porque você está sofrendo porque você errou. Você está passando por tudo porque você pecou. Quantos estão julgando? E quantas pessoas, para não ser pesado a mão de Deus, como muitos falam aí, mas Deus não pesa a mão de ninguém, na cabeça de ninguém. Amém, meus irmãos? Deus pesa na balança, ele é um justo juiz. E quantos, através da sua vida, que você vai ter que orar pelos seus amigos que te julgaram, para Deus não permitir nada que aconteça com eles. Quantos vão ser livrados porque você está passando, trilhando o caminho difícil, mas Deus vai te recuperar a sua sorte, vai recuperar a sua vida por completo. Quantos você vai orar? Quantos a sua oração vai livrar
aqueles que te julgou, aqueles que te humilhou com palavras. Meus irmãos, essa é a vida do cristão. É assim que nós vamos conseguir entrar na porta estreita. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ser o cristão não só da alegria, da bonança, não. Nós temos que mostrar a Deus que nós somos com Ele, que nós amamos Ele acima de tudo. Amém, meus irmãos? Na hora do sofrimento. E Jó mostrou aqui. Ele continuou sendo íntegro na presença de Deus. Então continue. Mas continue adorando. Faça como Jó. Adore ao Senhor na dificuldade. Por quê, meus irmãos? É como Jó disse. Nu eu vim à terra e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Ande como cristão verdadeiro na presença de Deus. Você não pode ser cristão só na hora do bem bom, não, meu irmão. Você tem que ser o cristão, mostrar para Deus que você é filho dele, é na prova, é na dificuldade, é na doença, é na escassez. Amém? Não seja um crente Nutella, não, como tem muitos aí, que só adora a Deus enquanto Deus está ali, ó, com a vidinha boa, Deus não permitiu nada chegar. Quando Deus permite provas na vida de um cristão Nutella, o que ele faz? Ele se descamba, meu irmão, a chorar. Tem muitos que entram em depressão. Por quê? É Nutella. Não fixou o seu alicerce na rocha, está sobre a areia. Aí vem um vento e derruba o cristão. Por quê? Tem muitos aí que saem fora e esquece até da salvação. Não quero saber não, serviço de Deus. E olha que mal começa a prova na vida deles. Já estão chorando aí. Porque são Nutella. Não sabe a verdadeira palavra, só escuta palavras de bênção. Ah, que Deus vai abençoar. Ah, Deus quer que você monte uma empresa. Deus quer que você tenha carro, casa. Os crentes Nutella. Não sabe o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho tem que ser como sal na comida, meu irmão. Nem muito sípido, né? Como é que fala? Muito salgado e nem muito sem sal. Esse é o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos ser cristão não só na bonança, na alegria. Nós temos que ser cristão no choro, no ranger de dentes em cima dessa terra. Por quê? Porque nós vamos vencer. O final para nós é vitória. Deus tem vitória para você. Deus vai mudar esse cenário. Você não está entendendo, meu irmão? Para de reclamar. Comece a agradecer. Deus vai mudar o seu cenário. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai te curar dessa enfermidade que Ele já falou para você. Que não é para a morte, mas sim para a honra e glória do nome dEle. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai te curar. Oh, glória! Seja cristão, fiel a Deus, temente a Deus mesmo nas provas. Continue agradecendo a Deus, que você vai ver o tamanho da alegria que vai chegar para sua casa, para sua família. Jó foi restaurado por completo. E é isso que Deus faz na vida do cristão perseverante, do cristão que é temente a Deus, que está na prova, mas está dando glória a Deus. Meus irmãos, quando eu era criança, eu vivia vendo cristão saindo da igrejinha pequena lá, que nem banco tinha direito, dando glória a Deus. Aí você entrava na casa dele para brincar com os filhos dele lá, igual eu ia. Não tinha nada, tinha vez que era só arroz, meu irmão. E ele estava dando glória a Deus. A família inteira dando glória a Deus. Arroz com farinha. E eles dando glória a Deus. Hoje, meus irmãos, estão tudo bem. Filhos trabalhando bem, ganhando bem. Estão tudo bem. Por quê? Porque agradeceu a Deus quando não tinha nada. Mesmo sem ter nada, continuaram firme na presença do Pai. Hoje, cristão vai passar por dificuldade, já está chorando lá, já está reclamando a Deus, achando digno, que não é digno de estar passando pelo problema.
Meus irmãos, vamos ser cristãos fiéis a Deus, acima de tudo e do que vier para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, orem mais, agradeça mais, para que Deus venha te tirar você do deserto o mais rápido possível. Porque deserto não é vida não, meus irmãos. Deserto não é vida de ficar. É bom receber providência? É bom, meus irmãos. Mas eu não quero providência. Eu quero o agir de Deus sobre a minha vida. Eu já tive muita providência, meu irmão. Deus já me ajudou muito e eu sou grato. Porque eu ainda continuo no deserto. Mas eu estou se esforçando para que Deus venha me tirar do deserto. Amém, meus irmãos? É muito bom ganhar. Mas melhor ainda é você ter para abençoar outras pessoas. E tem pessoas que estão aqui, que estão acostumando no deserto, porque Deus chega com providência e você não pode se conformar com sua vida. Por isso que você não pode parar de agradecer a Deus, a orar, a buscar o Senhor, porque Deus tem muito mais para te dar. Ele não quer que você venha morrer no deserto, meu irmão. Só com providências, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma providência daqui, outra dali. É gostoso receber providência? É maravilhoso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Melhor do que receber é nós ter para dar, para ajudar outras pessoas. Melhor vai ser, garanto para você. Você vai ficar muito feliz quando você ter para abençoar. Você vê a alegria da pessoa recebendo. Você vê ali a palavra, Deus te abençoe, é gratificante, porque Deus multiplica. Só na palavra de nós receber, Deus te abençoe. Então não queira morrer no deserto, meu irmão. Comece a mudar, agradecer. Tá difícil? Glórias a Deus. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, eu já passei por dores e agradeci. Eu não sei como, mas Deus tocou no meu coração para me agradecer. Porque tudo foi Deus na minha vida. Nada foi eu. Se eu agradeci a Deus nas dores, meu irmão, foi Deus. Foi o Espírito Santo me colocando a força na língua para me falar. Porque a dor era tão intensa que eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu xingava, murmurava e, olha, eu jogava panela e tudo que tivesse ao meu redor na cabeça dos outros. Porque a dor era terrível. Mas o Espírito Santo colocou palavras boas na minha boca. Ele me induziu a agradecer. Obrigado, Senhor. Tá difícil, mas eu vou vencer. Tudo palavra de Deus, nada foi meu. Porque eu não tinha forças, nem para falar, nem para agradecer. Então comece a agradecer, meu irmão. Sua vida, sua casa, seus filhos. Os filhos estão no meio da rua, começa a agradecer. Obrigado, Senhor. É esses filhos que o Senhor deu para mim. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá doendo, tá difícil? Obrigado, Senhor, por essa enfermidade, mas eu creio que pela sua infinita misericórdia e graça o Senhor vai me curar. Eu não sou merecedor, não sou merecedora, mas o Senhor vai me curar pela infinita graça e misericórdia. Amém, meus irmãos? Comece a inverter para você sair logo desse deserto. Porque deserto não é bom. Tem barreiras, tem sol escaldante, tem tempestade. Não é bom, meus irmãos. Por mais que ali Deus conforte o nosso coração com providências, com maná do céu, com codornizes. Mas o que Deus quer mesmo não é te dar providências. Deus quer fazer na sua vida algo grande. Para você vir contar um grande testemunho. Para você ter para ajudar outras pessoas. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que tenham um ótimo final de semana. Amém, meus irmãos? Se assim Deus permitir, hoje às 19 horas estaremos ao vivo. Amém, meus irmãos? Se Deus permitir. Se não, eu gravo um vídeo novamente e posto aí para nós
amém, meditar na palavra do Senhor. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.